Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e esse é o nosso canal de Ciência e Fisioterapia, de Ciência e Osteopatia. E hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar para você como você vai fazer um diagnóstico com precisão. Então, como é que você coloca num contexto clínico a utilização, por exemplo, de um teste provocativo que vai te dar uma série de informações e um teste de mobilidade para você poder fazer essa relação. Você sabe fazer isso? Se você não souber fazer isso, esse vídeo é para você, só que antes eu vou pedir para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com algum colega seu, com algum outro amigo seu que é estudante de fisioterapia, que é estudante de osteopatia, para ele poder também ter acesso a essas informações e a gente ajudar a nossa profissão, o que a gente faz todos os dias, a crescer com muita qualidade. Beleza? Então, primeiro de tudo, vamos fazer. O nosso exemplo desse vídeo de hoje vai ser para uma lombociatalgia. Tá? Então, vocês vão. Eu vou fazer várias citações de outros vídeos que eu tenho aqui no canal, porque eu já tenho esses conteúdos aqui. Então, tem um vídeo que eu explico a diferença entre dor radicular e radiculopatia. Então, se você está com dúvida o que é uma lombociatalgia, procura esse vídeo que você vai entender melhor. Eu vou falar aqui a definição. Mas se ficar com a pulguinha atrás da orelha, pô, será que eu entendi isso direito? Vai nesse vídeo e assiste esse outro vídeo aí que eu te falei, beleza? Então, lombociatalgia é uma condição caracterizada por uma dor lombar que irradia para a perna, para baixo do joelho, seguindo normalmente o trajeto do nervo ciático. Tá? Se ela for pela parte anterior da perna, a gente chama de cruralgia, é um outro mecanismo. A avaliação precisa dessa condição é determinante para a gente conseguir ter uma abordagem terapêutica adequada e é por isso que eu quero trazer esse assunto para vocês. Então, a lombocetalgia é frequentemente causada, por exemplo, por uma hernia de disco, por uma estenose lombar ou por outras condições, por exemplo, que afetam a raiz do nervo ciático, neuropatias compressivas, por exemplo. De novo, eu tenho vídeo aqui sobre como fazer o diagnóstico de uma hernia de disco, quando saber se vale a pena fazer a cirurgia ou não. Tem um vídeo falando sobre parâmetros, um cluster para você avaliar uma estenose lombar. Tá? Então, tá na dúvida se a lombocetalgia, qual que é a causa dela, que pode ser uma hérnia, pode ser uma estenose? Assiste esses outros vídeos aqui do canal também para você se informar. Beleza? Então vamos organizando as informações e só até agora nesse vídeo você já tem mais outros 3 vídeos para você poder assistir para organizar essas informações para você aqui. Agora vamos lá. Primeiro teste que eu vou falar para vocês, que é o mais importante, que de novo, eu tenho um vídeo aqui explicando a utilização desse teste. Ele se chama teste de Lasergue ou straight leg raise, ou teste de elevação da perna reta, elevação da perna em extensão. Ele é utilizado para avaliar a presença de dor radicular associada à lombociatalgia. Então, ele é utilizado para ver se você tem uma irritação desse nervo ciático em algum ponto específico. O que acontece? Esse teste, no vídeo que eu estou falando para vocês assistirem, eu vou falar sobre a sensibilidade e a especificidade desse teste. E sensibilidade é a chance de um positivo presente, especificidade é a chance de um negativo ausente. Então, dá uma olhada lá no outro vídeo, por que eu escolhi o teste de Lasergue aqui, porque ele é um teste importante para diagnóstico de inclusão e de exclusão também. Beleza? Então, como é que você vai fazer esse teste no seu paciente com lombociatalgia? Você vai pedir para esse paciente se deitar em decúbito dorsal, levar a perna estendida lentamente, mantendo o joelho em completa extensão e não precisa fazer dorsiflexão. Por quê? Dorsiflexão é uma variação de um outro teste que é o slump test, que a gente usa como agravante. Então, o Lasergue pode evoluir para o slump e se você pedir para o paciente colocar o queixo no peito, somente esse teste é o sinal de Dermite e com o paciente deitado é o sinal de Bragar. Beleza? Então, tem muitas variações dessa mesma posição. Quando você fizer esse teste, que você leva a perna reta do seu paciente, mantendo o joelho estendido, observa se o paciente tem dor irradiada para a perna e que ângulo isso vai começar, que isso é muito importante. Então, dependendo do ângulo que ele começar, indica o grau de irritação que ele tem e se esse fenômeno é por uma compressão ou por um estiramento de raiz. Se for nos primeiros graus, até mais ou menos 10, 15 graus, isso pode ser inclusive uma bandeira vermelha. E se isso for entre 10 graus e 40 graus, isso pode indicar para a gente um estiramento de raiz importante. E se for acima disso, eu posso ter uma compressão muito mais significativa. E aí eu preciso entender o que eu faço com esse paciente. Se a dor tiver, olha lá, entre 30 e 70 graus de elevação, indicam alguma compressão de raiz nervosa importante. Acima de 70 graus é normal. Tudo bem?
Então, preciso entender que existe um parâmetro de normalidade. Se estiver abaixo de 10 a 15 graus, associado com uma perda motora, uma perda sensitiva, uma alteração de reflexo, esse paciente pode ter uma bandeira vermelha e você precisa encaminhar esse paciente. Agora, numa lombociatalgia, somente avaliar pelo teste de Laseg vai te faltar parâmetro. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai associar com um outro teste, que é o teste de mobilidade lombar. Então, a mobilidade lombar você pode fazer de duas formas. Você pode fazer de forma ativa ou você pode fazer de forma passiva. Vou explicar para vocês como é que você faz a mobilidade ativa. Então, a mobilidade ativa nada mais é do que os movimentos possíveis desse segmento. Os movimentos possíveis desse segmento são essenciais para você determinar a amplitude de movimento e uma possível presença de rigidez, porque alguns pacientes com lombociatalgia têm um sinal de espasmo da musculatura paravertebral, e aí você vai precisar tratar essa musculatura, distensionar essa musculatura para poder ajudar esse paciente. Essa redução da mobilidade lombar pode estar associada a condições também, como eu falei para vocês, mais graves, como uma hérnia sintomática ou uma estenose importante. Então, eu preciso avaliar essa mobilidade em flexão, extensão, e aí eu posso utilizar as inclinações laterais. Por que que eu não gosto de usar a rotação quando a gente fala de lombar? Porque a rotação é muito mais lombar alta, muito mais tóraco-lombar. E uma lombociatalgia, eu estou falando das raízes mais baixas. Então, quando o paciente tem uma dor irradiada abaixo do joelho, avaliar flexão, extensão e as inclinações laterais já são suficientes. Lembrando que se o paciente tiver um espasmo nos paravertebrais do lado direito, ele pode ter uma dificuldade de inclinação esquerda, contralateral, porque essa musculatura está tensionada, ele não consegue inclinar para o outro lado, porque essa musculatura não consegue estirar. E isso já é um parâmetro para a gente de espasmo muscular. Lembrando que o espasmo muscular é indicativo para a gente de uma resposta de proteção local. Já é passível de algum tipo de tratamento. Agora, o que acontece? A redução da flexão lombar também pode indicar essa rigidez, uma resposta de proteção, e normalmente nos pacientes 70% dos pacientes que têm uma lombociatalgia, quando eu realizo extensão, essa extensão é um movimento que normalmente alivia ou ele diminui a irradiação da dor. Isso já é um sinal de preferência direcional. E aí eu preciso ver se esse paciente com lombociatalgia tem um lateral shift ou não. E eu já tenho vídeo aqui no canal também sobre como você deve tratar esse lateral shift, como você deve identificar esse lateral shift. Beleza? Então, ó, presta atenção uma coisa. Você tem que utilizar uma... Tá vendo que eu fiz aqui? Eu utilizei o teste de Laseg e algumas variações do Laseg, do Slump e do Bragar, num contexto clínico para vocês, e utilizei um teste de mobilidade lombar ativo e a gente já fez uma correlação. O que que você vai juntar agora? Um teste de mobilidade lombar passivo, que a gente chama de PAC, pressão anterocentral. Nessa pressão anterocentral, você vai pegar o seu contato pisiforme, apoiar numa espinhosa e empurrar com o paciente em decúbito ventral e empurrar na direção da maca. O que que você vai verificar? Se eu tenho alguma zona de hipomobilidade na região lombar. Isso também é indicativo de algum problema, de algum bloqueio mecânico nessa região. E aí eu vou poder tratar com um movimento de preferência direcional, aquele movimento que centralize o quadro de dor, que me ajuda, ou eu posso já começar a tratar com mobilização neural, essa lombociatalgia. Então, fazendo esses testes simples, já me indica um caminho de tratamento importante que eu já posso dar um alívio muito grande desse paciente a partir do primeiro atendimento já. Então, ó, primeira dica que eu vou te dar. Utiliza sempre uma combinação de testes, como o LASEG e a avaliação da mobilidade ativa e passiva, para ter um diagnóstico mais preciso do seu paciente com uma lombociatalgia. Tenta extrapolar essas combinações para uma cervicobraquialgia, para uma dor no ombro. Quais são os testes específicos e a mobilidade que você vai utilizar para colocar isso num contexto clínico? Segunda dica que eu vou te dar: considere a história clínica do paciente e outros sinais associados para complementar a avaliação dos testes físicos. Por quê? Como eu falei para vocês, no vídeo sobre hérnia, no vídeo sobre estenose, eu falo de sinais e sintomas que podem indicar para a gente que é outro problema, não é só essa lombociatalgia que a gente está pensando, pode ser uma estenose, pode ser uma hérnia sintomática. Então você precisa sempre compor esse diagnóstico num diagnóstico diferencial. O que que eu falo para vocês? Para você aprofundar mais nesse conteúdo, assiste esses outros vídeos que eu falei para vocês, depois volte e assiste esse vídeo aqui, anotando e fazendo um passo a passo. Beleza? Agora, o que que você precisa saber?
como a gente utiliza o teste de Laser, como a gente utiliza o teste de mobilidade lombar e como a gente faz isso em outras condições clínicas. Então, para lombocetalgia, para cervicobraquialgia, sempre um nosso mantra, que é a ciência simplifica. Tudo que eu falei para vocês aqui é baseado em ciência, é baseado em estudos, que os estudos eu estou referenciando aqui para vocês. Então, esses testes, essa composição clínica, esse diagnóstico clínico que eu estou falando para vocês, são ferramentas valiosas para você fazer um diagnóstico preciso e, por consequência, um tratamento mais eficaz. Se você achou esse vídeo útil, se você gostou desse vídeo, você vai fazer o seguinte: deixa seu like, compartilhe naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de estudantes, para você ter isso como referência. Se inscreve no canal para você ter acesso a mais conteúdos como esse, sempre baseado em evidência, e deixa suas perguntas nos comentários abaixo. Valeu, até a próxima.